Você sabia que existe uma lei que protege crianças e adolescentes no esporte? A Lei 15.032, criada em 2024, estabelece que entidades esportivas que recebem verba pública precisam comprovar que fazem ações reais de prevenção ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Caso contrário, elas podem perder esse repasse. Bom, quais tipos de ações que essas entidades podem ter? Elas podem criar capacitações da linha de frente, educadores, professores, por exemplo, de como acolher um relato espontâneo de uma vítima, o que falar ou não falar, como identificar alguns sinais, por exemplo, físicos e comportamentais. Pode criar um canal de ouvidoria onde esse atleta pode pedir socorro, ajuda sem ser exposto, preservar de forma sigilosa a sua denúncia. Pode também criar campanhas educativas, independente do Maio Laranja. Essas escolas podem também ter os seus registros nos conselhos de criança e adolescente e, de fato, aplicar a prevenção ao tráfico e exploração de jovens atletas. Por que é importante, inclusive, esse último assunto? Na sequência, eu vou mostrar para vocês uma matéria de um professor de escolinha que ele aliciava crianças para dormirem, passarem na casa de predadores abusadores. Então, certamente, esse abusador pagava para esse professor para poder direcionar essas crianças até lá e, certamente, essas crianças e adolescentes não tiveram esse tipo de educação e, por isso, tornaram presas fáceis para se dirigir até esse local onde elas eram abusadas. Pensando nisso, claro, temos que criar ferramentas que as crianças e adolescentes possam entender de forma lúdica de como identificar situações de risco, como dizer não, quais canais de ajuda. Esse é o trabalho que eu faço, desenvolvi inclusive um projeto focado para o esporte, na linguagem do futebol, para que eles possam entender de forma lúdica, de forma bem descontraída, de como identificar alguns sinais. Eu então trabalho não só a educação emocional, como também a prevenção ao abuso. Dá uma olhada na sequência. Qualquer dúvida é só me chamar aqui no canal. Chegamos nessas residências e identificamos que os conduzidos, os dois presos, estavam dormindo com duas crianças, cada um deles com uma das crianças na sua cama, né? Uma dessas crianças já confirmou os fatos, confirmou diversos atos libidinosos, atos sexuais durante os finais de semana, atrocidades inúmeras, né? Então, continuamos a investigação também para identificar mais pessoas envolvidas nesse esquema de aliciamento de crianças na cidade de Curitiba. Qual a idade dessas crianças e qual a relação que ele tinha com elas, com possíveis pessoas próximas, parentes, talvez? As duas crianças, uma delas de 8 anos, a outra de 13 anos de idade, né? Eles conseguiram fazer esse contato direto através de um terceiro agente. Esse terceiro agente foi preso temporariamente, ele não estava em flagrante nessas duas residências, mas nós também tínhamos pedido a prisão temporária desse terceiro agente, que trabalha com futebol, numa escolinha de futebol no Barreirinha. Então, através dessa escolinha de futebol, ele conseguia atrair crianças. Essas crianças chegavam à proximidade de um dos conduzidos, né? E daí elas passavam o final de semana nessa residência onde eram abusadas. Delegado, na prática, o que eles faziam? Eles pagavam, davam dinheiro para essas famílias? As famílias tinham conhecimento do que aconteceu ou não? Já recebemos uma informação da mãe de uma das crianças que não tinha conhecimento desses fatos, só autorizava que essa criança passasse o final de semana com os agentes, né? Em tese para prática esportiva. Mas há um grande indício de que, de fato, havia uma remuneração por trás disso, que nós ainda vamos investigar, né? Não conseguimos apurar durante a operação policial. E por isso, continuaremos com a investigação para linkar todas essas informações e também identificar outros envolvidos. Porque essas crianças, com certeza, estavam ali com a conivência ou a anuência mínima dos pais ou dos responsáveis legais. Então, queremos identificar também se esses responsáveis tinham uma certa participação nisso, recebendo valores, ou se qualquer relação deles com todo esse esquema criminoso, né? Doutor, por esse contexto preliminar, a gente pode deduzir que são crianças oriundas de famílias em vulnerabilidade social, famílias carentes? Exatamente. Até agora, nós identificamos 5 vítimas, né? Todas elas são do município de Colombo e advindas de famílias carentes. E, em princípio, há grande possibilidade também de uma remuneração envolvida ali para conseguir atrair essas crianças em vulnerabilidade social.